Opa, estamos on? Enfim, galera, e aí? Enfim, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí, eu vou demonstrar para vocês, né, como é que a gente faz uma animaçãozinha de página de loading, tá? Que nem essa, com CSS puro. Então a gente vai literalmente reproduzir do zero isso aí, tá? Então pode sentar na cadeira que a gente vai ver como é que faz esse negócio, beleza? Vou até criar um projetinho novo aqui, ó. Aliás, já criei. O nome dele é Loading Plane, tá? Plane porque tem um aviãozinho lá. A gente vai começar a criar ele. Tá aqui o nosso index.html. Vou até apagar esses dois daqui para a gente começar bem do zero. Fechou? Então, a primeira parte que eu quero, né, localhost barra loading plane. A primeira parte que eu quero é criar esse fundinho aqui, tá? E colocar nosso título aqui. Então vamos tentar criar isso aí. Vamos criar uma div, tá? E dentro dela eu vou colocar o elemento h1, escrito loading plane, tá? E aí eu vou aplicar uma classe, né, chamada bg, que é background, tá? Nessa classezinha a gente vai estilizar ele, né, via CSS. Antes disso, eu tenho que linkar o CSS, né? E aí eu quero baixar uma fonte aqui no Google Fonts. Então a gente vem aqui, ó, poder a gente começar. E eu peguei essa aqui, ó, essa Baloo, tá? E eu selecionei esse tipo, tá? E para pegar essa fonte eu só preciso linkar, né? Como se fosse um CSS. E eu linko ela aqui, ó, tá? E aí eu criei uma pastinha CSS, verifica aqui, ó. Vou aqui, ó, criar um novo estilo em cascata, vou chamar ele de style, tá? .css. Ele está aqui dentro, né? É onde a gente vai vincular o nosso CSS para poder estar estilizando a nossa página. E eu só copio e colo aqui, ó, né? Mostra a pastinha css barra style.css. Então, meio que a vinculação aí já está completa. Com relação ao title, coloco aqui, ó, loading plane, até para poder aparecer aqui como um título. Beleza, já está mais ou menos aí, né? Enfim, vou fazer um pequeno hackzinho aqui, tá? Vou tirar o padding de tudo, né? A princípio deixar zero. O margem de tudo também deixar zero. E o box sizing, tá? Vou colocar o border box, tá? Um hackzinho aí pra gente começar. Outra coisa. Eu preciso agora definir a classe BG, né? Então, classe BG, que é aquela de trás, eu quero que ela, na sua largura, complete a tela inteira e na sua altura também. Então, eu peço aqui 100%. E na altura, eu vou escrever só de maneira diferente, usando Viewport Unity, ou seja, VH. Tá? E aí, ele vai ficar preenchendo a tela inteira. Tá? Vou deixar um background color. E nessa parte aqui, ó, eu criei os elementos no Figma. Ou seja, para criar esse aviãozinho e esse ventinho aqui, ó, eu vim aqui no Figma, né, e criei os dois, tá? Também vou ver se eu deixo para download aí esses dois elementos, caso vocês queiram utilizar também. Totalmente free, pode utilizar como quiser. E eu criei uma paletinha de cores, tá? Se você não sabe como criar uma paletinha de cores, eu fiz um vídeo também ensinando isso aí. Depois dá uma conferida. Enfim, eu vou querer esse roxo aqui, esse azul aí tendendo para o roxo, hashtag, né, Ctrl V. E aí eu vou aplicar, né, alguns itenzinhos, como Justify Content Center. Vou aplicar o Align Items Center. E para poder funcionar, um Display Flex. Tá? Então vamos ver se na nossa página já está funcionando. Olha aí, já centralizou, né, o nosso elemento. Já está da cor que eu queria. Agora vamos dar uma estilizada no H1. Né? O H1, eu vou querer essa cor branquinha aqui, ó, né, que eu também criei. Então, color, hashtag, né, colocar essa bichinha aí. Vou colocar o font size também
com viewport Unity, que é para poder criar um texto responsivo, tá? Não vou criar ele perfeitinho, tá? Tem como melhorar isso aqui. Acho que eu vou gravar um vídeo depois para poder explicar isso. Mas ó, VW, ou seja, de acordo com a largura da minha janelinha, né, ele muda de tamanho, olha só. Tá vendo? Então meio que você cria aí um texto responsivo. Deixa eu colocar 4VH para ver como é que fica. Ó, quando ele tá pequeno, ele fica muito pequenininho, mas tem como melhorar isso aí, mas como não é o foco da aula, deixa para depois. Agora eu vou aplicar um border 5px, né? Solid, dessa mesma corzinha branca, tá? Ao redor. E vou aplicar também um padding, para poder dar um charme no negócio, ou seja, 20 pixels, 50, 20, 50, para poder a gente ver como é que fica. Aí meio que tá bem parecido com isso aqui, tá? Só que eu tenho que mudar a fonte, né? Eu venho aqui, ó, no CSS Roles, copio esse carinha, né? Coloco aqui também no asterisco para poder se aplicar a todo o texto da página. Beleza. Então meio que essa parte já está pronta, né? Essa partezinha aqui, ó, praticamente idêntica. Vamos criar agora a parte de baixo. A gente volta aqui no HTML, vamos criar uma section. Vamos criar uma section. E dentro dessa section a gente vai adicionar os nossos SVGs e o resto do trabalho, né? Como eu quero que também essa parte de section ele tenha, como se diz, também complete a tela inteira, vou aplicar, né, as mesmas características que eu apliquei, tá? Aqui em cima, só que de uma cor diferente, tá? Vou colocar esse branquinho aqui, fechou? Que é um branquinho tendendo para o azul, tá? Para poder a gente visualizar. Então aí, ó, a gente já criou, né, uma telinha aqui embaixo. Agora a gente precisa colocar os SVGs aí dentro, né, e animá-los. Então, para poder exportar eles, ó, eu venho aqui no Figma, venho aqui nessa seção aqui, ó, Export Plane, tá? Vou exportar aqui na área de trabalho mesmo. Ele vai aparecer bem aqui. Eu recorto. Opa, deixa eu ir lá, né, onde está o meu projetinho. Só um minuto, que eu tinha esquecido de deixar aqui. Loading Plane, SVG. Né, eu colo aqui dentro. E a mesma coisa, né, eu vou fazer para o Wind, que é o ventozinho. E esse ventozinho, eu vou deixar ele numa cor, né, diferente. Eu vou deixar ele no mais brancão aqui, tá? Deixar ele nesta cor, Export Wind, tá? Recorto e colo ele aqui dentro. Fechou? E agora eu só vou adicionar ele aqui, ó. E aí não se espante com isso aqui, tá? Eu só estou utilizando o PHP para poder incluir a página aqui, porque eu costumo incluir os SVGs assim, porque eu acredito que quando você abre o SVG e deixa tudo numa página só, fica um pouco bagunçado. E eu gosto de deixar eles, né, guardadinho numa pastinha, para poder a gente tá trabalhando melhor, tá? Mas é a mesma coisa se você copiar e colar nessa parte. Então eu coloco SVG plain, tá? Ponto .svg e incluo o wind, tá? Wind, né? Ponto .svg. O que você tem que modificar neles dois é uma coisa bem simples. Você vai ter que adicionar um ID, tá? Chamado plain, tá? No arquivo, na tag SVG e aqui ID wind, tá? ID wind. E aí eu vou copiar
né, e colar para eu ter dois ventinhos. E aí o primeiro eu vou chamar de wind 1 e o segundo eu vou chamar de wind 2. E aí mesma forma, né, eu vou dar o nome de wind 2 pro wind2.svg e wind 1, tá, pro wind 1. E eu vou aplicar uma classe neles e não um id, só para diferenciar. Beleza, galera? Enfim, deixa eu lembrar aqui do próximo tópico. Tá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente... Vamos ver lá como é que tá, né? Deixa eu só colocar aqui o wind 1 e o wind 2, que ele está reclamando que não existe. Agora ele achou, né? Tá aqui o nosso aviãozinho e os dois ventinhos que a gente vai aplicar. Beleza? Enfim, vamos aqui no... Vamos criar um ID para o plane, tá? ID plane. Vamos definir um tamanho para ele. Um tamanho fixo de 200 pixels por uma altura de 200 pixels também. Para poder ele ficar menorzinho. Beleza? Uma coisa que eu quero fazer é que para poder posicionar o plane, eu vou precisar aplicar um position, né? Position absolute. Mas como vocês bem sabem, quando eu aplico um position absolute, ele precisa estar dentro de um position relative. Ou seja, eu vou deixar a tag que ele está dentro, né, com position relative, e ele aqui com position absolute, tá? E vou dar um... Não, pera, já. E aí ele já foi para o centro. Tá vendo? E aí eu vou aplicar a mesmíssima coisa, né, para as classes wind 1 e wind 2, que são os ventinhos. Wind 2, né? Vou aplicar aí as mesmas propriedades. Aí tá todo mundo um em cima do outro assim, tá? Vou aumentar um pouco o ventinho, deixar ele a 300 pixels, tá? Acho que tá legal, né? Tá um pouco mais otimizado aí. Enfim, por enquanto, eu vou dar um opacity 0 só para a gente não enxergar esses elementos aí por enquanto que a gente trabalha com eles já. Vamos primeiro tentar agora animar esse negocinho, né? Esse bichinho aqui. E aí, para poder animar, a gente vai fazer uso do nosso velho keyframes, que eu vou chamar de keyframes plane. Que ele vai de um from até o to. Onde o que eu vou querer mexer, né, nesse bichinho. Você percebe que ele está, né, rodando, ou seja, eu vou utilizar a propriedade do rotate, tá? Então ele está indo para cima e indo para baixo. Ele está rodando, né? E ele também está indo para cima e está indo para baixo. Então eu estou utilizando aí duas propriedades. Então ambas são utilizadas com transform, em que eu vou dar um rotate de -10 deg, tá? E um transform aqui embaixo da mesmíssima forma, tá? De -10 deg. Vamos ver aí o resultado. E para poder eu enxergar esse resultado, eu preciso chamar essa animação no meu ID, né? Onde a animação é plane, eu quero que faça em 2 segundos, eu quero que tenha a animação do tipo easy, de forma infinita e alternada, né? Dou um alternate. Então aí, ó, ele já está rodando, tá? De -10. Eu posso colocar até de 5 até 15, acho que fica mais legal. Ou, aliás, era de 15 e -5. Tá? E esse aqui fica ao seu gosto, não tem problema nenhum, tá? Pode até subir mais um pouquinho assim.
Então deixa menos 10 e aqui 15. Idiotice mesmo, viu? Enfim, só para ver se está funcionando. Beleza, está funcionando. Agora eu vou querer que ele suba, né? Eu vou usar o Translate. Como é no eixo Y, eu deixo o Y grandão assim, tá? E como ele está no centro, eu quero que ele faça negativo e positivo, né? Então eu faço menos 50 pixels e 50 pixels positivo, tá? Então ele já está, você não está percebendo muito bem, porque está em conjunto com o outro, né? Mas ele já está rodando legal. E uma coisa que ele tá fazendo é que ele não está girando no seu próprio eixo. Você percebeu? E aí, para poder modificar isso aí, eu dou um Transform Origin Center. Que aí o aviãozinho agora ele vai girar no próprio eixo dele. Ele estava virando em outro eixo. Tá? Enfim, acho que a animação do aviãozinho já está praticamente pronta. O que eu preciso adicionar aqui, que eu esqueci, é um H2, tá? Com o nome de Loading. Vamos ver onde é que ele vai aparecer, ó. O Loading está aparecendo aqui atrás. Vamos estilizar esse H2 aí, ó. Tá, o H2. Né? O font size dele, da mesma maneira, eu vou deixar 2VW. Tá? O color, eu vou colocar aquela corzinha lá. Olha aí, vou deixar ele a 1VW, para ele ficar um pouquinho menor. E aí, como ele já está centralizado, né? Já está no centro certinho, eu só vou dar um translate, tá? Transform, translate, né? Y de menos 50 pixels para poder ele ficar na parte de baixo do aviãozinho. Opa, foi para a parte de cima, então é 50. 50. Aí se abaixa mais um pouquinho, 150. Eu vou diminuir só um pouquinho esse translate aqui, ó. Deixar 30, 30. Para não precisar abaixar muito o loading. E subir, né, o loading um pouquinho para 100. Acho que já vai ficar legal. Baixa ele para 120. Só ajustando posição, tá, galera? Mas aí, ó, já está tomando forma, tá? Agora vamos reativar lá os winds, né? Vamos colocar opacidade neles, olha, eles já estão aparecendo agora. Da mesmíssima maneira, o que eu vou fazer com o winds? Né? O winds eu vou levar um para cima, o outro para baixo e animar eles, tá? Então, primeira coisa é que eu quero que o wind1 ele fica numa distância em relação ao topo, vamos supor, de 20%. E aí, eu já aproveito aqui para dar uma dica para vocês. Sempre que você for utilizar e querer fazer um design responsivo, utilize porcentagem, tá? Para poder você trabalhar melhor. Você vai ver que faz muita diferença. Enfim. E aí eu posicionei um em cima e um embaixo. Só com um posicionamento. Como todos estão submetidos a um position relative, tá? E eu posso utilizar o top. E aí o primeiro eu deixei só uma distância de 20% do topo. E o segundo uma distância de 60% do topo. Ficou um em cima e um embaixo. Beleza? E agora eu vou aplicar também um keyframes. Né? Winds para esses dois. Onde from, né? Ele vai sair de algum lugar e ir para algum lugar. Você concorda comigo que eu, nessa animaçãozinha aqui, ó, ele estava indo da direita para a esquerda? Então, ele sai do right 0%, né? E vai para o right 100%. Você concorda comigo? Então, ele vai sair, ó, de cá para lá. E aí, eu falei, ó, você vai sair daqui e vai, né, para cá. E aí, mais uma vez, né, eu aplico aqui, ó, animation,
Vou aplicar a animação em cada um separado, porque eles vão ter que ter uma diferençazinha, tá? Então, animation, o nome da animação do keyframes que eu dei de winds. O tempo, vou deixar de 2 segundos. A animação, vou colocar is in out de forma infinita, tá? E a mesma coisa eu vou aplicar no wind 2. Vamos ver o que acontece, ó. Beleza. O ventinho já está passando aí, né, da direita para a esquerda. Vamos fazer só uma modificaçãozinha. Vamos deixar esse aqui a 4 segundos, para que o primeiro ventinho ele passe primeiro. Só que o primeiro já está passando rápido demais, né? Então deixa ele a 4 segundos, esse aqui a 6. Só para ver se a gente tem um efeito melhorzinho, né? E aí você modifica. E aí o que é chato é que ele simplesmente aparece aqui no canto, né? Ele vai lá e ó, pisca como se o vento tivesse brotado. Então, quando é assim, eu gosto de utilizar um frame a mais. Então eu deixo 0, 100%. E aqui eu em 25% eu crio um outro frame usando a opacidade. Então o opacity, quando ele acaba de aparecer, é 0. E quando ele está em 25%, ele fica em 1 para poder ele ser gradativo. Então é como se o ventinho tivesse acabado de aparecer, né? Então ele meio que melhora, né, esse efeitozinho aí, né, do ventinho passando. Fechou? E a única coisa que falta é a gente deixar esse loading aqui, ó, piscando. E aí a gente vai utilizar essa mesma propriedade aí, tá? Do opacity, né? Então eu crio um keyframe, keyframes e blink, né? Que é de piscar. E aí from to, opa, e eu crio o que? Opacity 0, né? E eu falo para ele brilhar até 1 e ele ficar piscando. E aí eu aplico essa animação, animate, né? Ah não, é animation. Animation. Aí eu passo o nome da animação, que é blink. 2 segundos, que eu quero que dure. Deixa is, pode deixar. Infinity, alternate. Então vamos ver aí, né? Agora, ó, nosso efeito já está praticamente pronto, tá? As demais coisas você consegue aí perfeitamente ir modificando com o tempo, mas nossa paginazinha de loading com CSS puro já está pronto. Beleza, galera? Valeu demais, até o próximo vídeo. Falou!